Isso, Uribe, boa tarde para você, Clarissa, Tainá, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Uribe, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela, como você falou, né, e como eu escrevi ontem também, praticamente inviabiliza que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa conceder qualquer tipo de entrevista sem o risco de que isso leve à decretação da sua prisão preventiva. Moraes, então, como estava explicando, a Marina disse que escreveu, né, decidiu, esclareceu ali numa decisão publicada ontem que Bolsonaro estará descumprindo a medida cautelar de proibição do uso das redes sociais se houver uma transmissão, retransmissão ou veiculação até de falas escritas, transcrição por escrito de falas que foram proferidas pelo ex-presidente agora em que ele está com essas medidas cautelares em vigor. E isso inviabiliza, na prática, né, que Bolsonaro conceda entrevista, porque imagina... Ok, ele poderia dar uma entrevista para um jornal impresso, por exemplo. Como é que Bolsonaro, a defesa, né, vai ter controle sobre qualquer brasileiro que hoje, num Brasil quase inteiramente conectado, pode dar um print ou tirar uma foto do jornal e publicar na sua rede? Isso configuraria, né, um uso... da rede social de terceiros, e isso acabaria levando, então, a uma configuração do descumprimento da medida cautelar, que tem como consequência, segundo a lei, a decretação da prisão preventiva. Então, isso acaba tornando algo incontrolável, né? Qualquer alcance, qualquer entrevista que Bolsonaro possa dar a qualquer veículo de imprensa pode acabar sendo replicada, né, nas redes sociais por qualquer brasileiro com acesso à internet, qualquer pessoa do mundo com acesso à internet, e isso pode levar, então, à decretação da prisão. Então, na prática, se perguntar assim, Moraes proibiu Bolsonaro de dar entrevista? Não. Mas... a consequência prática disso é que Bolsonaro não pode mais falar, não pode mais ter qualquer fala pública sem correr o risco de prisão. E aí a defesa vai, como disseram vocês, né, vai apresentar esses argumentos para o Supremo, dizendo que essa proibição deve ser restrita às redes sociais do próprio ex-presidente, então ele não usaria o próprio perfil, mas ele não tem como ter controle sobre os perfis de terceiros ou os perfis dos grupos de mídia, por exemplo, que podem fazer uma entrevista e publicar o link nas suas redes sociais. Isso também configuraria um descumprimento. Então, o alcance dessa decisão foi algo bastante polêmico ao longo do dia de ontem, e só para concluir, a defesa deve, então, pedir esses esclarecimentos, né, e com isso ganhar tempo, porque cumpriria ali o prazo de 24 horas dado pelo ministro para que a defesa dê a sua explicação, né? Mas ao mesmo tempo levantaria ali alguns questionamentos que Moraes precisaria talvez responder, e aí ganharia tempo antes de uma decisão mais drástica, por exemplo, como a decretação da prisão preventiva, se o ministro entender que houve algum tipo de descumprimento.